E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês com esse novo projeto, a Arte em Questão. Toda segunda a gente vai ter dois convidados falando sobre a arte espírita. E os convidados de hoje são o Silvio e depois nossa grande amiga Rosália Romão. Então eu vou ver se nosso primeiro convidado já está aqui para a gente começar esse bate-papo. Vamos aí clicar aqui. O Silvio. E aí, moleque? Qual é, Leandro? Boa noite a Beleza, todos. cara? Tranquilo, Silvio? Tudo bem, graças a Deus. Antes, deixa eu te perguntar, você está me ouvindo? Tô, cara. Ah, porque eu fico nervoso que eu não tenho fone desse telefone. Aí, na Aham. distância, aí bate aquele nervosismo Não, de pô, não tá estar me tranquilo, ouvindo. tá tranquilo. Tá dando pra escutar benzão. Então, Silvio, show. então, esse programa aí novo da gente é Arte em Questão, né? Você hoje veio aí pra falar um pouco do teatro, sobre o teatro e o espiritismo. Então, dá uma esclarecida pra gente sobre esse ponto de vista do teatro e o espiritismo. Como é que funciona isso? Antes, a gente tem que pensar, né, na questão muito importante sobre não só a doutrina espírita, né, mas sobre os ensinamentos do Cristo, né? O quanto ele sempre deixou bem claro a importância de divulgação da sua mensagem, né? O quanto ele trabalhou, enquanto ele esteve presente entre nós, o quanto ele trabalhou para que a sua mensagem fosse passada adiante, né? Ele confiou em pessoas, né? Ele trabalhou em pessoas para que a sua mensagem chegasse adiante. E, e o teatro, né? Como uma ferramenta de transmissão desses ensinamentos, né? Funciona de maneira muito convincente e de maneira muito boa, porque muitas vezes a gente não consegue alcançar certos tipos de ensinamentos, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades de entendimento, de compreensão, seja de um livro, né? Seja de um estudo que a gente participou de um determinado tema. E muitas das vezes, quando você vê uma peça, né? Quando você vê esse tema dramatizado, seja um esquete ou uma peça mesmo, um espetáculo em si, a, a coisa passa a você de uma forma mais tranquila, né? mais elucidativa, né? Mais compreensível. É, 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 Você está explicando bem. A arte, ela sempre sensibiliza mais, né? Como diz a música do Rapa, a arte ainda se mostra primeiro. Ela Isso. tem esse poder, né? Ela tem o poder de tocar as pessoas de uma forma diferente. E principalmente nos encontros, né? Nos encontros de mocidade, como Congeb, Emigran, Comerge. Silvio, vou te perguntar, você, quando era só confraternista, assim, nos encontros, você lembra, assim, de alguma peça, alguma coisa que te tocou de alguma forma diferente, alguma encenação Lembro, artística, assim, que tenha te tocado de uma forma diferente? lembro, com certeza. Eu lembro de um Emigran, vou ficar te devendo a data, porque Não, apesar de ser, tranquilo. apesar de sermos jovens, faz muito tempo esse Emigran. Eu lembro um Emigran que alguém me chamou assim no meio dos confraternistas e falou: Silvio, Silvio, vamos ali ajudar o Edson, que ele vai entrar em cena agora sentado numa cadeira, para contracenar, para fazer uma esquete. Cara, e quando eu entrei no quartinho, era lá no Abrigo Nazareno, e quando eu entrei no quartinho assim, o Edson estava sentado de frente para a porta, caracterizado de Chico Xavier, cara. Aham. Irmão, foi sublime, assim, arrepiante, que parecia que eu estava com o Chico Xavier ali na minha frente, né? E eu acho que ali foi o primeiro momento em que eu senti realmente o toque da arte junto com a doutrina, o quanto ela pode sensibilizar, sabe? Caraca. Ô, Silvio, e como é que foi assim que você entrou nesse caminho para fazer teatro? Como é que foi o primeiro convite? Como é que despertou essa vontade em você? Como é que foi isso? Cara, para falar a verdade, era algo inimaginável para mim, porque quem me conhece, assim, de quando eu cheguei no Espiritismo em Campo Grande, só de olharem para mim, só de perguntarem minha opinião, eu já ficava com as bochechas
todas vermelhas, porque eu era muito, muito, muito tímido, sabe? E é interessante a Rosália estar depois, porque a Rosália é muito presente, assim, Rosália é um divisor de águas, assim, a Rosália e a Natália são divisores de água, assim, para mim, na minha caminhada no espiritismo, né? Porque apesar de sempre ser espírita, né? Nasci em berço espírita, quando eu me mudei de Miguel Pereira para o Rio, aos 15 anos, eu fiquei meio sem ir ao centro, né? Porque eu não conhecia, timidez. E aí, toda segunda, quando eu ia na congregação, na reunião pública, a Rosália e a Natália iam lá do meu lado, pô, vem para a Mocidade sábado, vem para a Mocidade sábado. E aí, depois de eu ir, depois de um tempo, a Rosália chegou lá, então, Silvio, a gente vai fazer um teatro no Emegrã e tá precisando de gente. Quer participar? Tipo, cara, como? Eu não aguentava falar em público. Mas aí ela conversou comigo e, pô, tamo aí. Acho que foi o que deu origem a isso tudo que a gente está fazendo agora. É, né? Qual foi a primeira peça assim que tu fez, tu lembra? Lembro, pô, lógico, como esquecer? Você tava, pô. Ah, foi a mesma, nós dois, né? Foi, Eu pô. achei que tu tinha começado. Eu tinha a impressão que tu tinha começado um ano antes, no Teatro de Sombra. Tu tava no Teatro de Sombra? Foi no mesmo ano, Lelê. Foi no mesmo ano, Bruno? Foi no mesmo ano. Aí, 2002. Gusmão tá falando que só tem gente bonita no vídeo. Tem toda a razão, Gusmão. Só tá o mais lindo hoje, parceiro. Dele aqui, ó. Vou botar pra completar, né? É, pô, Silvio, Silvio, quando tu chegou no movimento aqui, adolescente, assim, agora saindo um pouquinho do teatro pra música, tu lembra qual música, assim, que fazia a tua cabeça na época, que fez, assim, tu parar que mexia com você, tu lembra? Pô, vou ser muito sincero pra você, eu era meio, não sei se é meio desatento, meio desligado, né? Eu não tinha muito conhecimento de música espírita, eu não sei se, também não posso falar porque eu não lembro exatamente. Eu não sei se no movimento espírita que eu frequentava lá em Miguel Pereira, né, não tinha essa exaltação da música, né, a música em muita evidência, mas mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas uma música que me marcou muito foi Na Porta de Damasco, né? Eu acho que foi a primeira música que o Alexandre cantava lá no centro antes das reuniões públicas, o Alexandre e a Rosália. Vou contar um segredo, a Rosália me chamou para cantar no grupo que atua no início, para ir lá e cantar Pra essa cantar, música. brother? Pra cantar. Que isso, cara? Juro. É que eu, É né, mesmo? não vou Tu tinha negar essa isso, vocação aí? mas Na Porta de Damasco me marcou muito. É. Sim. Pô, Porta de Damasco, né? Música linda pra caramba. Silvão, como é que tem sido para você essa quarentena aí? E como a arte, assim, tem te ajudado? Como a arte tem te ajudado a passar por esses momentos, assim? Pô, então, a quarentena, né, para mim tem um lado bom que é ficar com o meu filho em casa, né? Eu tenho meu filho aqui em casa que acho que suaviza, né, esse processo. Pô, e a arte tem um papel fundamental, né, cara? Toda live que a gente vê de música, seja do nosso grupo, seja de outros grupos espíritas, né? A arte em si, ela ajuda bastante, principalmente nesses momentos. Isso aí, Silvão. O último trabalho que a gente teve junto, assim, atuando, foi na peça dos Sentidos, né? E foi uma peça muito emocionante, assim. Ó, o Pablo está pedindo para tu cantar, Pablo. Foi uma peça muito emocionante. Principalmente a cena da despedida, ela era muito, muito marcante, né? Quando os presos iam sendo chamados no caso, o carcereiro, que era o Pablo. Foi uma peça muito emocionante, assim, que marcou muito a gente, assim. E agora, esse ano, a gente ia tentar coisas novas, mas devido à quarentena, estamos tendo que trabalhar diferente, né? Mas é um meio de conseguir chegar. Mas foi uma das peças que eu achei bem bacana, assim. Dessas todas que a gente fez durante esse tempo, assim, qual que você tem um carinho especial? Cara, pode até parecer meio clichê, né, Brani? Mas acho que todas fazem parte de uma trajetória muito maneira, né? Muito interessante. Essa, por exemplo, que você citou, né, da última que a gente fez, eu acho que essa peça, naquela última cena, mostrava um laço de amizade muito forte, né? Criado sob Sim. inúmeras circunstâncias e que a gente pode fazer uma analogia com a gente, né, cara? A nossa amizade
de grupo, né, de todos nós, foi ali moldada, né, forjada por vários momentos, momentos felizes, alegres, né, e aí você... Desculpa, eu tô rindo porque eu li aqui um comentário. Anthony. Qual é a Tom? Exatamente, do Tom mesmo. E aí, quando você traz, né, esse sentimento ali, né, para dentro da peça, né, para dentro daquele carregamento de sentimentos afloradas, eu acho que se torna muito especial. Mas acho que todas são muito especiais, todas tiveram seus momentos bons, aquela que a gente voltou trocado dos personagens no último ensaio. Eu acho que foi Jardim dos Girassóis. Jardim dos Girassóis. Silvão, foi um prazer, mano, tá com você compartilhando um pouquinho de você falando sobre teatro aí, como é importante. E o teatro, cara, assim, dentro da doutrina e fora, mas principalmente dentro da doutrina, ele é uma forma muito, muito direta de sensibilizar, né? De você, como você falou, de passar a mensagem de uma forma mais direta, mais clara. Eu lembro das peças do Emegran, as peças da noite sempre causavam um impacto muito grande, né? E no outro dia era aquele comentário, então era uma forma que a mensagem era passada de uma forma muito bacana e era uma época que bem legal, né, de fazer peça, né? Era uma época que foi bem marcante pra gente. Muito. Mas é isso, moleque. Deixa uma mensagem pra galera aí, pra esse final de quarentena. Isso eu tô falando no final porque eu tô desejando que acabe rápido, né? Sim, lógico. Deixar uma mensagem pra galera. Cara, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar, que a gente vem deixando, é a de fé e esperança em dias melhores, né, cara? Como aquela nossa música mesmo diz, né? É na escuridão da noite que amanhece o dia, né? Então, dias melhores virão, o sol vai brilhar e, se Deus quiser, a gente vai sair dessa melhor. Aí, Silvão. Cara, foi um prazer estar com você. Que a gente se encontre em outras lives aí. Da próxima vez, vê se tu separa um texto para dar uma declamada aí naquela live da oficina. Tu declamou bonitão, tu é um cara bom declamando. Era para tu ter trazido um texto bacana aí pra gente, irmão. Pô, irmão, estar contigo, mesmo que por aqui, é sempre especial. E todos que estão aí com a gente, né? Só bons amigos. Então foi muito bom para mim também. Pô, foi um prazer enorme. Valeu, cara. Abração. Vou chamar agora uma grande amiga. Para nossa alegria. E aí, Rosália? E aí, Leandro? Beleza? Beleza. Caraca, hoje tá fera. Começamos só com o amigão. Pô, o Silvio mandando essa daí que tu chamou ele pra cantar, tu deve ter chamado ele de zoação, ele pensou que era verdade, irmão. O Silvio me achava mó chata, perturbava ele toda segunda-feira pra ele ir pra mocidade. E é porque eu tinha mania, na verdade, né, de não convidar, né, de convocar, na verdade, né? Porque não dá nem a chance da pessoa falar que não. Então eu já falava, Silvio, sábado tem mocidade. Vambora! Agora de cantar eu não lembrava. Nessa quarentena, essa é a segunda live que tu tá participando, não é? Caraca, tu já fez 987 lives, não foi? Garoto, tô correndo atrás do prejuízo aí. Engraçado, né? Que esse ano eu tô trabalhando muito profissionalmente. Então, eu achava que eu não fosse trabalhar muito espiritualmente. Engraçado, né? E aí, com isolamento, é como se eu estivesse adiantando os trabalhos, entendeu? E aí tem surgido o tempo, eu tô fazendo. Ontem eu tava vendo você tocando, aí o pessoal, o estudo, todos foram muito bacanas. O de ontem você focou mais nas músicas assim da evangelização infantil, aí a galera tava nostálgica demais, né, Rosália? Tem sido muito bacana esse trabalho aí de
de fazer esses estudos todos, pô, né? Fazer esses estudos todos, ficar mostrando isso tudo. Rosália, é um resgate, né, Leandro? É um resgate, né? Mesmo, porque eu acho que a gente, enquanto o Silvio estava falando da questão do teatro, eu fiquei pensando muito nessa questão da música mesmo, né? Que a gente se conecta musicalmente, né? Desde pequeno, de sons que a gente reproduz, são muito musicais, né? Antes da criança começar a falar, ela canta, né? Sai aqueles sonzinhos. E nós que somos espíritos, eu gosto muito de brincar com isso, assim, que as primeiras manifestações do espiritismo moderno foram possíveis com as irmãs Fox, né? Então é bem legal a gente pegar a música para a gente reacender uma memória da gente, né? A gente está vivendo alguma coisa que passou e o que fica é a memória. Muitas memórias vêm através da música. Então eu tenho feito muito isso também nesse isolamento. Tenho escolhido músicas que me remetam a momentos felizes da minha vida, né? Tá sendo legal. Pô, isso é muito bom mesmo. Rosália, Leandro, vou dar um beijo para minha afilhada maravilhosa, antes de você perguntar. Um beijo, Sofia. Dindinha te ama, tá morrendo de saudade. Ela veio aqui e falou, vou assistir a live da minha Dinda com a minha mãe, depois eu vou ligar para ela. Isso aí. Faz uma videoconferência. Um abração pro Vinícius também, irmão do Silvio, que entrou aqui agora. Abração, Vinícius. Opa, Rosália, Pedroca eu tava também. Vendo essas suas poucas lives que vocês fez, você tocou em diversos assuntos que ficaram em pauta nesse momento, sabe? Aí a gente conversando, o PH principalmente estava falando sobre como a gente estava tendo poucas pessoas falando sobre as questões raciais, sabe? O PH, Rosália, você tem muitos amigos e fãs, mas o PH, eu acho que ele tá ali, Rosália, pelos primeiros, irmão. De verdade, de verdade. Rosália, é muito, muito teu fã, muito, muito. Aí ele tava falando sobre isso. Aí o moleque é muito engraçado, esse moleque. Legal, muito engraçado. Rosália, como é que tem sido, assim, quando as pessoas têm te convidado para falar sobre isso? Tu sente que elas estão, assim, elas são cruas, sem conhecimento nenhum? Estão querendo um esclarecimento? Como é que está sendo? Eu acho, Leandro, que, na verdade, faltava a coragem para as pessoas falarem, não só sobre questões raciais, mas como estar mulher, como estar homossexual. As questões que são grandes tabus, para a juventude agora não são. Então é uma maneira de mostrar como está espírita no mundo e está esse corpo, né? A maior lição que eu aprendi, uma amiga minha, Geisa, que ela perguntou para ele onde você mora e ele respondeu, no meu corpo. Considerar o corpo como a nossa morada tem sido o maior desafio. Inclusive, Leandro, quero te agradecer aqui publicamente, porque graças às suas dicas de exercício eu já ia afinar um pouco. Reeducação alimentar, né? Que tem sido isso, esse cuidado com o meu corpo também. Em parceria com o espírito, né? Então, acho que, falarem de questões raciais, algumas maneiras, como eu tenho falado, as pessoas falam assim, Rosália, geralmente eu pergunto alguma coisa, a pessoa me responde com muita agressividade, mas você fala com tanto carinho que eu entendo, né? A gente fala muito pouco de sexualidade na casa espírita, que dirá de homossexualidade, de transexualidade, então, assim, são assuntos que estão, né? E que os espíritos já tratavam há muito tempo. A gente está falando de música, lá no Livro dos Espíritos, na questão 251, os espíritos já falam que a música nos conecta com o que a gente tem de mais bonito, né? Os espíritos já falam da igualdade de direitos em espírito de homens e mulheres, os espíritos já falam que escravidão é mal e mal é mal em qualquer tempo. Então a gente tem acessado as obras que a gente considera básicas e está ressignificando, né? E ressignificando através da música. Por exemplo, eu tenho feito algumas composições inspiradas em livros que eu tenho lido nessa quarentena. A quarentena está sendo dividida em alguns momentos, né? O primeiro momento eu li muitas biografias, vi muita biografia e fiquei pensando muito em Abigail e lembrei de uma música que eu fiz há muitos anos atrás e mostrei para pouquíssimas pessoas. Se eu não me engano, acho que eu mostrei para Carla Giori e mais duas pessoas que agora me fugiram da memória, mas é porque Abigail
ela é tão bonita e ela é tão pouco falada no movimento, sabe? E quando você lê Paulo Estevam, Leandro, você entende que a natureza vai te dando respostas que fazem muito sentido, né? As transformações que a gente está vivendo estão na natureza, né? E Abigail é maravilhosa, porque ela perde o irmão é assassinado pelo grande amor da vida dela, e ela em espírito acolhe aquele ser que quer se transformar. E aí, lendo essa passagem, eu fiquei muito emocionada e eu fiz uma música que eu vou dividir com vocês em primeira mão, que temporariamente se chama Abigail, mas eu não sei qual vai ser o nome. Beleza. Opa. Capotraste aqui. Quando o cinza deu lugar ao azul, e no céu resplandeceu majestosa estrela exalando amor em fios de luzes de rara beleza, tristeza se desfez. Cessou certeza do fim e vem tão galgada nossa fé, a mulher enredada de paz, tua imensa ternura amplia de um sal acuado, tais premissas ampliam seu ser, o encorajam na missão atroz que transforme a serena ao sedento clarão, farol devotado. Ama, trabalha, escudoa, pois a batalha daquele que vive com Cristo é sobretudo de amor. Caraca. Pô, linda, linda, Rosália. Lindona essa, brother. É de quando, mais ou menos? Deve ter um ano e meio, 2 anos, mas foi agora relendo que eu lembrei. Estão voltando para minha cabeça, assim. Inclusive tem até uma sua chamada Doação, que eu estou tentando resgatar assim, ela inteira para cantar. Numa próxima conversa nossa, a gente beleza. Aí, canta. Mas eu mandar gosto um beijo muito pro teu pai música. rapidinho, que tá mandando vários recados aí. Beijão, tio. Saudade demais. Beijão. Beijo, pai. Rosália, Meu pai também está assistindo tudo. Rosália, quando o Silvio estava falando do teatro assim, aí eu estava lembrando, né? Tu chegou a fazer 2 peças, né, Rosália? Essa primeira, que todo mundo fez, né? E aquela dos abortados também. Foram as 2 peças assim que tu fez só? Foram só essas 2? Que assim, atuando, foi digo, só, não escrevendo. Foi só os abortos e a peça das emoções. Era tipo dos sentimentos também, né, Rosália? Das emoções. Mas era medo, mais de emoções, tristeza, verdade. raiva. E foi isso. Esse Emegram foi o Emegram que a gente entrou assim no susto, né, e que anterior tinha se desfeito, e aí nós recebemos o convite do Celso e nós fizemos essa peça, e tanto a peça quanto os bastidores eram muito engraçados, né? Baratinha era impagável com as imitações. Mas foi muito legal porque tocava em temas complicados, né?
falar das emoções, e o Thiago muito bom, assim, interpretando as emoções. Aí, à noite, nós fizemos um teatro de sombras, e no dia seguinte, nós fizemos um teatro de máscara. Então, o Emegran abriu as portas e a gente foi ousar mesmo, e depois do teatro de máscaras, a gente ainda fez um jogral, que o Irã assustou todo mundo quando ele começou. Anda! Era a música do Beto Guedes, né? Uma música do Beto Guedes. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Tieni pensou que ele estava... Muito bom. E eu acho assim, Leandro, que como a gente se preparava 3 meses e as peças, as músicas, elas vinham muito conectadas, né, ao estudo, vinham muito preparado, embora a pouca idade, a gente trabalhava mesmo com o coração, porque a gente se dedicava a 3 meses para fazer um trabalho, né? Então, era bem bacana mesmo. Muitas peças densas, assim. Tinha as peças divertidas e as densas, né? Isso era bem bacana. Rosália, eu lembro de um estudo que tu fez lá no Discípulos, falando sobre a importância da mulher, né? E a importância da mulher no espírito. Aí você pegou o exemplo da nossa casa, como a gente tinha tantas mulheres à frente dos trabalhos, né? Aí a gente estava estudando esses dias para o Jesus no Lar, aí a gente estava vendo como a importância da mulher foi aumentando com o tempo. Fala um pouco assim sobre a importância da mulher. Você é uma que tem feito um trabalho grandão, maneiro aí. Sim. Sim. A gente vê isso desde Kardec, né? As companhias de Kardec são missões. Quando Kardec vai fazer a viagem dele de 1862 para ver o movimento espírita em atuação, ele percebe que a mulher não está atrás de um grande homem, mas ao lado. O movimento espírita acredita que o grupo espírita a ser formado foi o Grupo Familiar de Espiritismo na Bahia, com Luiz Olímpio Teles de Menezes. Mas os historiadores não, eles dizem que os primeiros grupos espíritas foram formados por mulheres francesas na corte, inclusive o Pedro II frequentava, e a gente vai comprovar isso na biografia de Bezerra de Menezes, né? Pedro II era um grande amigo de Bezerra, frequentador da FEB, frequentador do Espaço Mediúnico. Jesus é um centro de vanguarda, porque muitas mulheres trabalham, muitos negros trabalham, homossexuais trabalham, as crianças têm um coração maravilhoso, assim, eu não esqueço as falas do Bernardo Marcante, brincando de brinquedo rosa, perguntando, não é, tem brinquedo de menino e de menina, né? E ele, diante de um dor dele, passando pelo processo de transexualização, perguntar como você quer ser chamado e não como eu vou te chamar, são grandes aprendizados para a gente. Então, quando a gente sai do centro, parece que a gente saiu de uma bolha. Tem coisas diferentes, parece que a gente saiu de uma bolha, porque a gente vivencia realmente o espiritismo e sua prática dentro do Discípulos de Jesus, né? Então, falar que a gente tem percebido mulheres trabalhando é muito fora, né? Porque dentro a gente sempre teve essa experiência, né, da troca. Rosália, inclusive, Leandro... Pode falar. Inclusive, uma dessas mulheres trabalhadoras está aqui e também tem uma música, assim, eu tenho aproveitado também esse tempo para escrever muito sozinho e para escrever muito em parceria. Uhum. E aí eu tô com vários parceiros, assim, né, nas composições, acordo, falo, olha, tem uma música que eu acho que tem tudo a ver com você. E a pessoa vai lá, faz uma letra. Ou o inverso, tem uma letra, mando para a pessoa vai fazendo. A Maria uma pessoa que faz parte da minha vida de muitas maneiras, né? Começou como evangelizanda, trabalhamos juntos, né? E somos realmente conectadas esse tempo todo. E uma vez ela sonhou com uma frase, também há algum tempo atrás, e aí me mandou isso, falei, nossa, que frase maravilhosa! E aí eu fui trabalhando em cima dessa frase como se fosse uma carta, né? Então, essa música, ela é dedicada a Maria, que está passando uma situação difícil com um grande amigão dela, que é o Banguela. Então, vai com toda a paz, com todo o amor, em homenagem a ela e a todos os nossos amigos, porque fala muito das boas-vindas à amizade. Bom te rever,
Estar contigo é sempre um prazer, muitas histórias para contar. Contigo aprender, do receber amor, que alegria te encontrar. Ou se me guardo na história, ou se me perco na memória, sei que tenho a missão de você. Bem-vinda ao meu coração, bem-vinda ao meu coração, ao meu coração, mais uma vez. Bom te rever, imensa saudade habitava o meu ser. Tenho a certeza, não começa aqui. Essa amizade vem de tempos infindos, infinitos. Encontrar você, saudar você aqui comigo. Pois se me guardo na história, ou se me perco na memória, sei que tenho a missão de você. Você bem-vindo, bem-vindo ao meu coração, bem-vindo ao mais uma vez. Bem-vindo ao meu coração, bem-vindo ao meu coração, bem-vindo ao meu coração, mais uma vez. Beijo, show, Maria. Show, beijos, bacana, amigos. Bem-vindos. Cara, e foi engraçada a coincidência. Na hora que tu tava cantando o refrão, foi entrando um montão de gente. Todo mundo mandando recado. Maria mandou um agradecimento bem bacana legal. Aí pra você. Rosália, eu tava pensando aqui hoje, antes de entrar na live, como nesse tempo assim a gente mudou bastante, né? Como pessoas, né? Essa transformação nesse tempo todo, depois desses trabalhos todos. E com a evolução também, assim, que a gente era adolescente, fomos tendo transformações naturais da vida e nossas concepções foram mudando bastante. Aí você tem falado também sobre meditação. Como é que foi isso, assim? Como é que você teve essa conexão? Como é que isso apareceu para você? E como te ajuda nesse momento que todos nós estamos passando? Como é que é? Leandro, travou um pouco, às vezes, perguntou sobre o quê? Sobre como que eu me sinto modificando nesse momento? Não, meditação. Como a meditação entrou na sua vida? A meditação, na verdade, foi uma influência da Natália. A Natália já medita há mais tempo. E aí eu fui para as formas. E aí eu descobri que, na verdade, eu já meditava, porque meditação significa ação plena. Então, por exemplo, eu não sei dançar, mas quando eu pego um instrumento e as pessoas falam, você aprende muito rápido, é porque, na verdade, eu voltei toda a minha atenção para ele. Então, eu descobri que a gente pode meditar tocando, a gente pode meditar atuando, a gente pode meditar comendo, né? Não só a posição de lótus, né? No sábado, por exemplo, eu vou fazer um estudo na Ordem Espírita de Cecília, falando sobre afabilidade e doçura, e eu falo um pouco sobre o processo meditativo, e eu defendo uma teoria muito pessoal que é Jesus é um yogi, Jesus tem o estado meditativo, mas ele não tem aquela posição de lótus. Jesus, ele medita porque ele te olha no olho, Jesus medita porque na hora de comer ele come, na hora de beber ele come e bebe, quando ele tem sede ele bebe, quando ele tem fome ele come.
né? A gente precisa dessa atenção plena para as pessoas e para as coisas. Quando a Sofia nasceu, alguns meses depois eu fui para Ubatuba fazer uma meditação que foi uma das primeiras meditações assim mais conectivas para mim. E lá eu sonhei com o espírito de um indígena, que é um espírito que tem me acompanhado. Talvez seja uma das vestes desse espírito que já se apresentou de algumas formas. E nesse nosso contato ele falou para mim assim: observe a volta do amor à sua vida, segura ele no colo e relembre ser feliz novamente. Então, de 6 anos para cá, eu tenho sentido essa conexão com o amor muito mais forte, né? E aí eu tenho meditado quase que naturalmente, sempre antes de começar algum trabalho, eu tenho meditado, tenho observado a natureza, tenho cantado para a natureza. Há uns meses atrás, eu estava me preparando para um trabalho, que é a Confraternização das Juventudes Espíritas de Realengo, que foi há umas 3 semanas atrás. E todo dia, 5h30, eu vou para o terraço da minha casa, minha ex-casa, porque agora, em uma das mudanças dessa quarentena foi física também, além do corpo, da perda de peso, ainda teve a mudança de casa. E aí eu estava no terraço e vi uma borboleta passando. E eu fiquei pensando, né, que a borboleta nunca ia imaginar, a lagarta, na verdade, nunca ia imaginar que seria uma borboleta, né? Eu acho que a gente está nesse processo de altos voos, a gente nem imagina, a gente nem se imaginava com a cabeça que a gente tem agora, há 16 anos atrás, né? E até mesmo, assim, a nossa... não é separação, né, mas pensar que, por seguir outros caminhos, e o grupo que atua está seguindo outros caminhos... na verdade, é uma multiplicação de trabalhos mesmo, né? Não é uma separação de trabalhos. O que passou ainda está presente. Se a gente volta na memória, como a gente está fazendo agora, está presente. Mas, assim, o grupo que atua está trabalhando com muita alegria, tem meme, tem jornal, tem estudo, né? Tem lives, tem convidados. Então, um outro trabalho, e eu estou com um outro trabalho, que é esse de observação para dentro, desse trabalho de me pensar enquanto um ser no mundo, de observar mais a natureza, né? E aí eu observando essa borboleta, falei, caraca, essa borboleta já rastejou, sabe? Que agora ela está voando, né? O que a gente precisa para voar, né? A gente precisa colocar o coração em ação, a gente precisa ter coragem, né? O momento pode ser muito difícil, pode estar muito difícil para você que está nos assistindo agora, mas vai passar. Quando o Chico Xavier estava numa tristeza muito profunda e ele recebe essa mensagem de Maria, né? E a Maria diz, isso também passa, tristezas muito excessivas, alegrias muito excessivas, passam, né? E aí eu voltei da meditação e aí eu fiquei conversando com a Alexandra e ela falou para mim, Rosália, é exatamente isso, né? A gente precisa de coragem para amar além, né? E aí eu entrei no banheiro muito agradecida, eu tenho gotas de esperança no banheiro, aí eu abri e a página dizia exatamente isso. Vamos ser amor além do amor que a gente já conhece. Uma música que por enquanto está sendo chamada de Isso Também Passa, mas pode mudar. Vamos lá. E lá do céu vem a lição do ser que um dia rastreou e hoje encontra em voo leve a liberdade e a amplidão. É preciso coragem de amar mais que possa amar e ser afeto nesses dias revolucionar. Vem a lição do ser que um dia rastejou e hoje encontra em voo leve a amplidão. É preciso coragem de amar o mais que possa amar e ser afeto nesses dias revolucionar. Por isso acalma coração, o amanhã já vem, que a espera o dia
que te leve mais além. Por isso acalma coração, o amanhã já vem, que a esperança mova ao dia que te leve mais além. Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Isso vai passar, isso vai. Todas oportunizar um novo começar. Show de bola, Rosália. Rosália, você estava falando assim sobre as mudanças e foi bom você tocar como é uma multiplicação de trabalho, né? Que às vezes quando as coisas acontecem assim, as pessoas que não estão envolvidas ficam pensando, será que brigaram, não brigaram? E a admiração que a gente tem, o grupo todo por você e você pelo grupo é mútua, né? E é muito bom continuar junto. E eu queria pedir assim para você buscar na tua memória assim, qual foi um momento assim artístico em algum encontro que você se sentiu assim muito emocionado, ou uma música que você escutou que, por exemplo, quando você mostrou Jesus Contigo pra gente, foi um momento que eu fiquei assim, Rosália, que aí depois quando eu li aquele livro do Leon Denis, da Arte e o Espiritismo, eu pensei, cara, foi isso que eu senti, sabe? Quando tu mostrou aquela música e depois, no encontro, eu vi o coral cantando de manhã. Se tem uma coisa que eu sinto falta dos encontros, assim, é o coral cantando de manhã, sabe? Aquilo ali dá uma paz interior fora do normal. Aí, assim, qual foi uma música ou um momento assim que tu pensou, caramba, a arte me toca mesmo diferente? Na verdade, eu comecei a me aproximar dos instrumentos por causa das aulas de história. Eu queria dar aula de colonização espanhola, eu ganhei do meu primeiro namorado uma castanhola de espanhola e coisa e tal. Quando eu conheci o Pablo sabia muito de teoria de violão, mas ele não sabia tocar. E aquilo me incomodava. Falei, cara, vou aprender a tocar. Eu já tinha um violão há mais de um ano. Falei, eu vou aprender a tocar. E aí eu vi, pô, que legal. Aí eu fui aprendendo. A primeira música que eu toquei no violão foi a Armadura, do grupo Arte Nascente. Por isso tem um significado especial para mim. E a armadura fala justamente do momento agora, que a armadura é o corpo. A armadura, quando cai, não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não, já fez o seu melhor. Olha que maneiro, né? Valorização do corpo, do estado, né? Eu sempre gostei muito do coral. Eu acho que o coral, ele canta como o vento mesmo, sabe? Eu lembro de um EMESC que o céu ficou azul, quando eles cantaram Olhar o Céu. E eu falei, nossa, Deus realmente existe, né? Que há essa conexão. Mas tudo que vem do Luiz Pedro, para mim, é muita luz. Então, eu descobri que eu gostava de cantar perto do Luiz Pedro. Eu acho que o Luiz Pedro, para mim, assim, o Luiz Pedro e o Humberto são duas pessoas que me estimulam muito a trabalhar com música espírita, porque são pessoas de uma humildade imensa e são músicas. Para mim, pessoas são músicas, né? Quando a Didita arrasta o chinelo, eu sei que ela está chegando, é uma música para mim. Quando o Adriano derruba o prato de feijão na roupa, é uma música para mim, sabe? Pessoas realmente são músicas, né? E o Mileco, ele fala isso, né? Você é uma canção que Deus canta, ele gostou de cantar você. Então, nos encontros, as músicas sempre mexeram muito comigo, assim. Mas tem momentos de arte que são muito pontuais. Por exemplo, no Imigrante 2009, nós refizemos a Alabê de Jerusalém. E enquanto a gente estava fazendo a Alabê de Jerusalém, era um sábado à noite, lá no Santa Mônica, eu comecei a ver espíritos chegando com hastes, representando bandeiras de religiões. E aí eu comecei a fazer a prece, alguém estava tocando, eu acho que era o Rafael, que estava tocando Jesus Contigo, instrumental. E aí eu comecei a fazer a prece, aí surgiu um espírito de muito alto, assim, uma aparência nórdica, e depois me comunicaram que ele era o coordenador espiritual do Imigrante.
E ele falou assim, ó, fica tranquilo, algumas pessoas vão falar por você. E eu comecei a falar e aí foi fluindo e aquela música entrando e eu ouvindo mais um sonzinho, né, que era o choro das pessoas, assim. E aí, de repente, a última pessoa que falou por mim foi a minha mãe. E a gente tinha meses que ela tinha desencarnado. E assim, a certeza do mundo espiritual, a certeza de que a gente continua sempre juntos, a certeza de que as pessoas são músicas e a fala das pessoas, a doçura das pessoas são músicas, faz muita diferença na vida. Então, eu ouço música em tudo, né? Por isso que o Michel Serpa, ele ficava brincando comigo quando a gente era da juventude, ele falava, você é o espírita. E eu ria, mas na verdade, os barulhos, né? Os barulhos me emocionam muito, sabe? O barulho da panela da lição, o barulho que a recepção faz, o barulho daquela música suave do metal, as vozes das pessoas. Então, momentos marcantes, assim, teatrais, eu considero essa do Alabê de Jerusalém, no Jardim do... A gente aprendeu muito com a vinda do Arte Nascente, porque eles quiseram fazer a peça 2 vezes para que ninguém ficasse de fundo, fosse presenteado com eles. Muitos momentos bons, assim, sabe? A generosidade da Carla Giori sempre com a gente, do Rogério, né? Como o Edson é generoso com o teatro. E para mim, em particular, assim, Luiz Pedro me arrepia e Humberto me arrepia, porque são pessoas que a espiritualidade está ali, a música está ali, e eu olho para eles, eu fico pensando, caramba, como é bom, sabe? Como é bom a gente ter certeza da vida espiritual, né? E aí o Humberto me encontra e ele fala assim, como é que você tá? Eu falo, tô bem. Ele, tua mãe, como é que primeiro eu dou uma parada assim, fico, ele esqueceu, mas depois não. É a certeza do mundo espiritual. Ele está perguntando, na verdade, se ela se comunicou. Isso é muito verdade. Legal, né? Se você tem tido notícias, né? Fera demais. No 15 anos, cara, o Humberto, achei que a participação dele, cara, brilhantou muito, muito mesmo. Que cara sensacional, sim, assim, como pessoa e um talento fora do normal, cara. Toda vez que eu revejo, eu fico olhando os solos dele, como toca, cara. Como toca, né? Ele é extraordinário, o Humberto é extraordinário. E é uma pessoa, assim, fantástica, né? A gente tem muitos exemplos. O Luiz Pedro, o Felipe Campos, que é de Santa Cruz, né? O Pablo passou agora, enquanto você estava falando, o Pablo lembrou que nesse momento da prece coletiva, os instrumentos todos pararam. E aí eu me lembrei de mais um momento importante, que foi realmente Jesus. Realmente Jesus, em 2005, foi a primeira vez que a gente fez música, dança e teatro. Foi o primeiro CD que a gente fez, do Emegram, e eu lembro que a gente utilizava muito a tecnologia. Aí a gente estava uma vez ensaiando no Discípulos e foi muito difícil aquele ensaio. E aí a avó Edith subiu e falou, olha, continua em vibração, que era mesmo o dia da reunião mediúnica. E aí ela falou que a gente estava naquela peça falando de egípcios, falando, enfim, de habitantes do nada, falando de muçulmanos, e, enfim, pessoas ao longo dos séculos, né, dos milênios, e ela falou que a peça estava auxiliando espíritos que estavam presos milenarmente, e a gente não fazia muita ideia da grandiosidade, porque a gente só queria tocar, a gente só queria atuar, né? E aí eu me lembro da minha mãe falando que, assim, como a casa espírita, ela se prepara. O estúdio, ele vai se montando no domingo, mas quinta-feira os espíritos já estão com os fios espirituais ali, preparando todo o trabalho. E durante o Realmente Jesus, ela veio conversar comigo, falou, minha filha, que eu estava muito aflita, porque a imagem não estava entrando, olha, pode parar toda a tecnologia. Vocês poderiam estar com a tecnologia de ponta, mas se a mensagem não alcançar o coração humano, ela não vai fazer sentido. E aí eu parei, assim, o Celso sempre ficava muito pilhado, quase que intragável, né? Muito pilhado. E aí ele se acalmou.
nesse Emigran as pessoas estavam muito agitadas na parte final, porque não queriam ir embora. E aí estavam falando muito. E aí ela chegou, por isso que eu estou falando que pessoas são músicas mesmo, né? Ela parou no meio do palco e falou assim: eu exijo silêncio. E daquele momento até o final, a gente não viu um suspiro. É muito importante, assim, essas lembranças, essas reflexões. A gente falou muito durante os 15 anos de trabalho sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas famílias. Quando a gente falou, agora sim eu tenho a missão de ser feliz. Quando a gente falou que está vivendo a transformação, a gente acolheu a nós mesmos, a nossa transformação de adolescente para a idade adulta. Quando o Irã, nós queremos ver você brilhar, é exatamente para a gente parar de ficar olhando só o nosso lado negativo. Quando em conversa com Baratin, com o Irã, sobre homossexualidade, nós falamos, poxa, por que tristeza é não poder viver, né? Se é amor, por que a gente não pode viver? Então a gente fez juntos, eu e Irã em Baratin, encontro marcado, e aí a gente vai conversando e vai vendo como que a espiritualidade sempre nos mandou recados através da música, o tempo inteiro, através do teatro, através da dança, a espiritualidade nos mandando mensagens. Se a gente estudar um pouquinho as nossas ancestralidades indígenas e africanas, é exatamente isso, né? Para os africanos existe a canção dos homens. Quando você nasce, você é uma canção. Quando você casa, você é uma canção. Quando você morre, você é uma canção. Todo mundo canta a mesma canção para você. E quando você comete um equívoco, a sua tribo se reúne e canta essa canção para você, para mostrar que aquilo é um estado, não representa quem você é. Eu acho que todas as músicas do Grupo Que Atua representam uma fase nossa que a gente deve agradecer, mas também falam para nós, sigam em frente, vivam suas vidas, porque nós sempre amparamos vocês e nós sempre vamos continuar a amparar vocês. Eu acho que é o maior legado que a gente tem quando a gente fala de arte espírita, quando a gente fala de dança espírita, quando a gente fala de música espírita, de poesia espírita, de exposição, é a gente trabalhar um pouco mais essa coerência dentro de nós, né? Coerência no sentido mesmo etimológico da palavra, que é conexão. A arte, ela tem que nos conectar à nossa verdadeira essência, né? E a música, ela faz isso. A dança faz isso, a poesia faz isso, a exposição faz isso, né? Então, é muito bom a gente hoje olhar para trás e falar, cara, eu fui muito feliz ali e eu sabia, né? É muito bom a gente chegar hoje e falar, cara, eu sou muito feliz e eu sabia, né? Quem ia imaginar que o Leandro, que tinha medo de formiga, chorava quando a formiga picava, ia ser um excelente ator e apresentador, né? E aí a gente fica pensando, cara, que presente maneiro que Deus nos deu de conviver com as pessoas das mais diferentes, da gente poder começar e recomeçar, da gente ter ao nosso redor espíritos de escola mesmo, né? Como Heloísa, né? Espíritos de uma luz imensa, como a Tia Beth, da gente poder cantar para elas em vida, sabe? Mãe, é tão bonito um ser que leva a vida a cantar. Eu também quero aprender, não é verdade? Porque é preciso amar, porque é preciso viver e não para sonhar. Olha que bonito, né? Como se você estivesse escrevendo uma carta para sua mãe, que na verdade é uma carta para todas as mães, né? Assim é Canto para Heloísa, né? Canto para Heloísa é uma das músicas que eu gosto muito, que eu escrevi uma carta para minha mãe quando eu tinha 16 anos de idade. E aí nós fizemos uma música para essa carta dentro do Grupo Que Atua, e num período que eu estava assim, vivendo uma aflição muito grande. E quando eu falo assim, um período que eu estava vivendo uma aflição muito grande, olhando para dentro, muita gente acha assim, não, foi o período da separação com o Pablo. E aí a gente está falando que é a mesma coisa da separação com o Grupo Que Atua. Eu e o Pablo somos grandes amigos, nos amamos e não teve problema, a gente só se ama de outra forma. Então é bom até aproveitar esse espaço para falar isso. Não teve lado, né? A mesma coisa o Grupo Que Atua. Não teve briga, não teve lado. Foi uma conversa amorosa que a gente estava expandir esse amor, esse talento, né?
E aí eu estava nesse momento olhando para dentro, assim, cada vez mais para dentro, e aí eu sonhei com a minha mãe saindo das águas, como uma deusa africana, me dizendo que ainda estava aqui nesse plano para reconectar relações, para mostrar para as pessoas a importância do amor. E aí, quando ela estava indo embora, ela lançou uma carta, assim, que aí ela só fez assim, a carta parou na minha mão e a carta dizia: a fé que move as montanhas, que silencia a nossa alma e faz clamar o coração. A fé que abre um sorriso em sua face triste e descortina todo o mal que ainda existe e revoluciona, porque é impossível a gente gostar de sofrer, né? E aí eu canto essa música agora em homenagem à minha tia Beth, maravilhosa, que eu estou sentindo muita falta, né? As nossas mães, as mães que estão na espiritualidade, mas que sempre estão conosco. A Didita, que é essa mãezona de todos, esse altruísmo encarnado, né? A Glória, a mãe do Alexandre, a Nilza, a mãe do Gabriel, a mãe de todos do Grupo que Atua, de todos vocês que estão assistindo. Cantemos para as nossas mães. Pessoal, ó, essa já vai ser o encerramento da nossa live. Se cair no meio, a gente volta e a Rosália termina de cantar, hein, galera? Valeu? Rosália, brigadão mesmo, cara. Lindo demais, ó. Um beijo para Priscila, Rovena, Edson, Pablo, todo mundo comentou bastante. Gusmão, beijão. Essa é nossa prece, Rosália. Brilhantou muito essa noite, cara. Que lindo, cara. Leandro, você vai deixar para pelo menos eu olhar os comentários? Ou não nada? Eu tava, então, falei o nome da galera toda aí. Tá bom. Hoje eu acordei pensando em você, amiga, em como sou feliz e o quanto devo a ti, a vida. Lições de amor e renúncia à solidão. Desilusão, a dor. Pai, o que és pra mim? Amor em mim. Acreditar nos sonhos, nos ideais, em paz, em cor, em som. Galera, vou ver aqui se ela consegue voltar. Vou encerrar, vou voltar. Ela termina de cantar pra gente, tá bom, galera? Vou só fechar aqui e vocês voltam.